O milionário fica chocado ao descobrir que menina mendiga salva a empregada na entrevista. Era um dia ensolarado nas ruas apinhadas da cidade. O aroma do pão fresco das padarias misturava-se ao barulho dos motores e dos gritos animados de crianças. Ana, uma mãe solteira de 28 anos, marchava, coração acelerado, em direção a uma entrevista de emprego que poderia mudar suas vidas. A bolsa pesava em seu ombro, mas o que mais a incomodava era a ansiedade. Ela não podia deixar a pequena Sofia, de apenas 7 anos, no escuro sobre seu futuro. A esperança brilhava como o sol, mas o medo gripava suas articulações. Então, tudo aconteceu em um instante. Um carro desgovernado despejou-se na calçada. Os gritos alarmados dos pedestres eram como trovões. No meio da confusão, Ana viu uma menina pequena, Isabela, parada, sem compreender o perigo. Sem pensar, o instinto maternal a impulsionou. Ana se lançou para frente, puxou Isabela para o lado e com isso o carro passou raspando. Seu coração batia a 1000 por hora. O eco do estrondo reverberava em sua mente enquanto ela segurava a tremendo criança nos braços. — Você está bem? Sussurrou, com a voz embargada. Os olhos de Isabela eram grandes e cheios de medo, mas logo uma faísca de gratidão piscou neles. Entre olhares de choque e murmúrios de admiração, um homem alto e bem vestido, Ricardo, correu em sua direção. Seu rosto foi um misto de preocupação e espanto, como se houvesse uma tempestade se formando em seu olhar. Tão corajosa, disse ele, enquanto ajudava Ana a se levantar. Era evidente que ele não era apenas um rapaz rico em roupa sob medida. Havia uma bondade profunda em sua expressão, uma conexão inexplicável se formando entre eles. Ana sentiu um nó no estômago. As desigualdades sociais pesavam sobre ela como um fardo, mas a sinceridade nos olhos de Ricardo parecia iluminar um caminho. À medida que conversavam, risos nervosos misturavam-se às histórias de suas vidas. Isabela e Sofia se aproximaram, suas mãos pequenas se entrelaçando em uma amizade tímida e doce. As duas meninas eram como misturas de sol e chuva, trazendo um frescor inesperado àqueles corações solitários. No entanto, a sombra da desaprovação começou a se erguer, como um fantasma sussurrando no fundo. A mãe de Ricardo, uma mulher elegante e de olhos frios, olhava para Ana como se ela encarnasse um perigo iminente. Ana podia sentir a pressão do julgamento. Era como se estivesse dentro de uma bolha feita de expectativas e preconceitos, prestes a estourar. As crianças, inocentes em seu laço, não percebiam as nuvens escuras no horizonte. Ricardo tentava desfazer as barreiras entre eles, mas Ana estava paralisada pelo medo. O sorriso de Zabi. Ainda mais, segredos pairavam no ar, como aves de mau agouro. Ana soube que a mãe de Ricardo guardava algo que poderia destruir tudo. Uma verdade que poderia servir como uma espada contra a única felicidade que estava começando a brotar. O que fazer? Confrontar ou se afastar? O dilema se fazia pesado, e cada dia parecia um teste de coragem. Quando a tarde se despedia, o peso da decisão era evidente. Ana olhou para a amizade florescendo à sua volta e percebeu que precisava de coragem para lutar por ela. Mas será que o amor poderia mesmo superar barreiras tão densas? Com isso na mente, a pergunta ecoava. Até onde ela estaria disposta a ir para não apenas mudar sua vida, mas também a da menina que se arriscou a salvar? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está aí. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Quando a noite começou a cair, Ana observou Isabela e Sofia brincando no parque. O riso leve das crianças preenchia o ar. Mas dentro dela, uma tempestade se formava. Era um momento feliz,
mas a sombra da desaprovação da mãe de Ricardo ainda seguia. O medo da diferença de suas vidas parecia uma barreira intransponível. Contudo, ela decidiu que não se afastaria. Não agora. Dizem que a vida é cheia de surpresas. Sussurrou para si mesma, tentando afastar os pensamentos sombrios. A verdade era que algo dentro dela estava mudando. O olhar de Ricardo, a conexão que eles criavam, a amizade das meninas, tudo parecia tão perfeito, tão fácil. Mas foi neste instante de esperança que a reviravolta ocorreu. Um grito estridente ecoou pelo parque. Uma mulher pálida e ofegante surgiu do fundo, e tudo parou. Ana reconheceu aquela mulher. Era a mãe de Isabela. Seu corpo tremia, e a angústia estampada em seu rosto era inconfundível. A mulher correu na direção de Ana, com os olhos arregalados. "Onde está Isabela? Onde está minha filha?" Ela estava desesperada, quase implorando. Ana sentiu o coração apertar. "Ela está aqui, está bem", respondeu rapidamente. Mas a mulher não parecia ouvir. Em um impulso, Ana tentou se aproximar, mas a dor no olhar da mãe de Isabela paralisou-a. E então as palavras que vieram a seguir cortaram o ar. "Você não entende. Isabela não é só uma menina qualquer. Ela é geneticamente especial. Nós temos que protegê-la." "O quê?" Ana franziu a testa, confusa. O que aquilo significava? O som em torno se desfez em murmúrios. As crianças pararam de brincar, sentindo a tensão no ar. Ricardo, que até então estava próximo, afastou-se lentamente. Ana viu a expressão de choque em seu rosto, e algo dentro dela se despedaçou. "Está dizendo que ela tem algum tipo de poder?" Ana perguntou, tentando compreender. A mulher assentiu, lágrimas escorrendo pelo rosto. "Sim, e há pessoas que farão qualquer coisa para pegá-la. Não podemos arriscar." O que significava isso? Aquelas palavras carregavam um peso que parecia insuportável. Nesse momento, Ana sentiu uma pressão crescente em seu peito. Era como se todas as suas esperanças tivessem se esfacelado diante dela. "Estou em perigo? Isabela está em perigo?" perguntou, a voz trêmula. O pânico começou a se espalhar entre os presentes, e a mãe de Isabela gritou: "Sim! Se nos descobrirem, será o fim." Ricardo olhou para a mãe, depois para Ana, seu olhar refletindo um turbilhão de emoções. "O que você está dizendo, mãe?" Ele parecia perdido. "Isso não é possível." A mulher, porém, não parecia disposta a se explicar. Estava focada em proteger Isabela e nada mais. "O que você está escondendo, Ricardo?" Ana perguntou, sua voz agora uma mistura de medo e raiva. O rapaz hesitou, e o silêncio crescente deixou a tensão quase insuportável. Algo muito mais profundo estava em jogo, e Ana soube, com certeza, que as barreiras que separavam suas vidas iam muito além do que ela imaginava. As crianças, inocentes, não compreendiam o clima pesado. Isabela segurava a mão de Sofia, e Ana percebeu que tudo aquilo estava se transformando em um pesadelo que ela não conseguia controlar. O olhar desesperado da mãe de Isabela a assombrava, e o que poderia ser um amor florescendo agora parecia um caminho traiçoeiro. E então, como se o destino quisesse empurrar Ana para uma realidade ainda mais obscura, um grupo de pessoas apareceu no final do parque. Elas conversavam entre si, com expressões impassíveis e rudes. Ana congelou. O instinto alertou que tudo és. "Não podemos ficar aqui", sussurrou a mãe de Isabela, puxando a criança para perto. "Eles estão vindo." E com isso, o que deveria ser um momento de união estava se tornando uma corrida contra o tempo. Ana olhou para Ricardo, buscando resposta. Mas o que ela encontrou foi um olhar que questionava tudo. Até onde eles estariam dispostos a ir agora que a verdade estava prestes a ser revelada? O que aconteceria com o amor, a amizade e suas vidas? Ana olhou para Ricardo, o desespero refletido em seus olhos. O grupo de pessoas se aproximava e a tensão era palpável. Isabela estava agarrada à mão da mãe, e a amizade das meninas parecia se desfazer como fumaça. "O que vamos fazer?" sussurrou Ana, a voz trêmula.
As pessoas se aproximavam mais, com um olhar frio e calculista. Precisamos sair daqui, a mãe de Isabela gritou, puxando a criança para um lado. Ana olhou para Ricardo, mas ele parecia paralisado, os olhos saltando entre a mãe e a multidão que se aproximava. Havia um medo ali que ela nunca tinha visto antes. Então, tudo aconteceu em um instante. Uma voz rouca cortou o ar. Ricardo! A mulher gesticulou, chamando o rapaz que finalmente se mexeu. Ele virou-se bruscamente junto com Ana, seus rostos pálidos pela tensão. Mas eram os olhos dele que a deixaram congelada. Havia algo mais ali, algo que deixava claro que a situação era muito pior do que qualquer um poderia imaginar. É hora de você explicar, Ricardo. A mãe dele gritou, sua voz ecoando pela noite. E nesse momento, o que parecia ser um amor em florescimento começou a desmoronar. Você não sabe? Ele olhou para Ana, a confusão agora misturada com pânico. Ana sentiu o coração acelerar, o ar ficou mais pesado. O grupo agora estava muito próximo, e ela podia ouvir sussurros vindos de todos os lados. A verdade é que Isabela não é quem você pensa que é, disse Ricardo. Ela é um experimento. Os olhos de Ana se alargaram. O choque quase a fez dar um passo para trás. Uma mistura de raiva e incredulidade tomou conta dela. Um experimento? Ana repetiu, a voz agora tremendo. As palavras queimavam sua língua. Você está dizendo que Isabela não é normal? Não é isso! Ricardo apressou-se em responder, pegando a mão de Ana. Ela tem habilidades. A mãe dela é uma cientista. Você não entende, Ana. Estamos em perigo. Eles querem pegar Isabela para usá-la. Uma onda de horror a atravessou. A risada inocente da pequena agora parecia distante e irreais. Isabela, que antes era a razão de seu impulso heróico, agora era uma peça e um jogo cruel. Ana, Ricardo implorou, nós precisamos protegê-la. Mas com a sua mãe aqui, tudo fica mais complicado. Complicado? A vida já é complicada, gritou a mãe de Isabela, sua voz quebrando. Eu fiz o que pude para protegê-la, mas não posso mais. Nós temos que ir. O que você está escondendo? Ricardo perguntou, uma mistura de raiva e necessidade de respostas em sua voz. E então, o golpe que mudou tudo. A mãe de Isabela, com lágrimas nos olhos, disse: Eu também sou geneticamente modificada. Fui parte da mesma pesquisa. E fiz um acordo para nunca revelar isso. Se descobriram sobre Isabela, vão atrás de mim também. Ana sentiu um frio arrepiando a espinha. Aquela mulher que ela tinha olhado nos olhos não era apenas uma mãe desesperada. Era parte de um pesadelo. E você sabia disso, Ricardo? Ana se virou para ele, a desilusão a invadindo. Ele hesitou e o silêncio falou mais alto do que qualquer palavra. O grupo agora estava muito perto. O que fazer? A pressão estava insuportável e Ana queria gritar, mas conseguiu apenas balbuciar. Pode me explicar? O que isso tudo realmente significa? Antes que pudesse obter uma resposta, um grito angustiado ecoou pela noite. Deliberações, rostos conhecidos e não conhecidos se misturaram em uma cacofonia de pânico. Isabela desabou ao chão, deixando Ana paralisada. Quando olharam para trás, um dos homens do grupo discretamente tinha agarrado o braço da criança. A realidade desmoronou em um instante. Isabela lutou, gritando e puxando, mas as mãos fortes a mantiveram presa. Ana se lançou na direção da menina. O tempo parecia desacelerar. O que estava prestes a acontecer poderia mudar tudo novamente, e Ana não sabia se estava pronta para isso. As perguntas ecoavam em sua mente. O que realmente significava ser especial? Até onde ela iria para proteger quem amava, mesmo que isso significasse enfrentar suas próprias verdades? E mais importante, conseguiria ainda salvar Isabela? Ou tudo o que havia construído, incluindo seu futuro com Ricardo, desabaria em ruínas? A realidade desmoronou em um instante. Isabela gritou ao ser agarrada, e Ana, como num reflexo, se lançou em direção à menina. O tempo parecia parar. O pânico tomou conta da cena, e todos os olhares se fixaram naquele momento.
Solta ela! Ana gritou. Suas mãos tremiam enquanto ela tentava se aproximar. O homem que segurava Isabela parecia imperturbável, quase uma sombra impenetrável. O ar estava pesado com o medo, e Ricardo olhou para a mãe, seu rosto pálido, buscando respostas. O que está acontecendo? Ele parecia perdido, a expressão de desespero transparecendo. No que se meteu, Ricardo? A mãe dele gritou, o som envenenado pela raiva. Eu avisei! Eles estão mais perto do que nunca! O que você sabe? Ana insistiu, virando-se para Ricardo. O silêncio entre eles era uma faca afiada, cortando qualquer laço que começava a se formar. O grupo se aproximava, os rostos frios como pedras. E então, em meio ao caos, algo extraordinário ocorreu. Isabela, com os olhos brilhando de uma luz estranha, ergueu a mão em direção ao homem que a segurava. O corpo dele começou a tremer, e um grito agonizante irrompeu de seus lábios. Ele se contorceu, liberando Isabela instantaneamente. Ana ficou paralisada, olhando enquanto o homem cambaleava para trás, os olhos arregalados de horror. O que foi isso? Sussurrou, o medo grudando em sua garganta. Ricardo recuou, em choque. Ela não pode fazer isso. Não sabia que tinha controle. A tensão crescia ao redor deles, e Ana percebia que a situação ia muito além do que pensava. Isabela se virou, lágrimas escorrendo pelo rosto, mas havia uma força nela que Ana não compreendia. A menina parecia estar em uma batalha interna, como se lutasse contra algo maior. De repente, uma voz cortante ecoou. Vá, agora! Era a mãe de Isabela, puxando a menina pela mão. Estamos em perigo, ele não é o único. Nesse momento, Ana sentiu o chão se abrir sob seus pés. O homem cambaleando atrás delas caiu, e logo um grupo de pessoas xingando e gritando apareceu no parque. Eles estão aqui, disse alguém na multidão, com raiva crescente. O caos se espalhou rapidamente e o pânico tomou conta. Ana sabia que o tempo estava se esgotando. Não podemos ficar aqui, gritou Ricardo, olhando ao redor. Mas em vez de escapar, Ana sentiu uma intuição. E se isso for verdade? E se Isabela for mais do que pensamos? O olhar de Ricardo se endureceu. Você não pode estar levando isso a sério. Ela é só uma criança. Só uma criança com um poder que sequer compreendemos. Ana replicou, suas palavras se entrelaçando em desafio. A incerteza entre eles crescia, e com isso, o grupo de homens se aproximava, mais ameaçador a cada passo. Mas então, o mais extraordinário aconteceu. Isabela, com um brusco movimento de mão, criou uma barreira de luz entre eles e a multidão. A energia pulsava ao seu redor, como um farol. As pessoas que a enfrentavam pararam, confusas, como se um comando invisível as contivesse. Ana nunca havia visto nada igual. O parque, o caos, tudo parecia em suspensão. E a criança se tornara o centro desse furacão. Isabela, controle isso! Gritou a mãe, os olhos arregalados de preocupação. Isabela parecia se esforçar, o suor escorrendo pela testa, a expressão de dor e determinação misturadas. Então, no clímax do que parecia uma batalha sobrenatural, uma explosão de luz rodeou o parque e tudo ficou silencioso. O grupo de homens, antes ameaçador, agora parecia enredado em um transe sob a luz intensa. O momento seguinte foi um caos de sentimentos. Ricardo olhou para Ana, a desilusão misturada com admiração. Ela é especial de verdade. E o que nós sabemos sobre ela pode ser só a ponta do iceberg. As palavras formaram uma nova realidade. Ana sentiu o frio na espinha, as consequências desse poder. Se Isabela era realmente tão única, o que mais sua mãe poderia ter escondido? O que estava em jogo? E o que isso significava para elas? Vamos sair daqui, Ana disse, puxando Ricardo, seu instinto gritando que a segurança era o primordial. Mas o que elas acabaram de descobrir ecoava na mente. As verdades obscuras, os segredos e o amor que se tornavam um campo de batalha. Enquanto eles se afastavam, as luzes se apagaram e a multidão voltou a se mover. Mas a tensão no ar permanecia, como uma sombra. O que estava reservado para elas naquela nova realidade?
A dúvida pulsava em seus corações. Onde a verdade realmente residia? Ana sentiu a adrenalina pulsar enquanto se afastavam do caos. O brilho estranho que surgira ao redor de Isabela ainda dançava em sua mente. Nós precisamos ir agora, gritou a mãe da menina, puxando Isabela para mais perto. Mas a situação era crítica. A tensão no ar tornava tudo mais difícil de suportar. O grupo na entrada do parque parecia se aproximar cada vez mais. Olhos frios, sorrisos maliciosos. O que aconteceu? Ricardo perguntou, a voz trêmula. Ana podia sentir seu coração disparar, a respiração ficando pesada. Ela tem um poder. A afirmação saiu quase em um sussurro, mas o peso das palavras era palpável. Os homens pararam, parecendo confusos. Um deles, o mais alto, franziu a testa. Você realmente acha que pode controlá-la? Ele riu, mas havia algo sombrio em sua risada. Garotas, não têm ideia do que estão enfrentando. A mente de Ana girou. O que significava aquilo? Então a mãe de Isabela deu um passo à frente, os olhos flamejantes de determinação. Você não vai tocá-la. E de repente, algo inesperado aconteceu. Isabela, tensa e trêmula, fechou os olhos com força. As palmas das mãos se ergueram, e uma onda de energia explodiu ao redor dela. O impacto foi tão forte que Ana foi arremessada para trás. O que aconteceu a seguir foi surreal. Isabela liberou um grito que reverberou pelo parque e uma onda de luz tomou conta do ambiente. Todo o caos parou. Os homens, agora apavorados, tentaram recuar, mas a pressão da energia parecia agarrá-los. Impossível de escapar. Mas dentro de toda aquela confusão, uma sombra se movia. Ana seguiu o movimento e viu, com horror, que entre a multidão, uma figura conhecida elaborava um plano. Era a mãe de Ricardo, com um olhar completamente diferente. Aquele olhar que falava de controle e manipulação. É isso que você queria, não é? Ana respirou fundo, o nó na garganta sufocando. Aquela mulher não era apenas uma mãe protetora, era uma estrategista. Ela não é só um experimento, Ricardo. Ana gritou, sua voz carregando um desespero que ecoava no ar. Ela é a chave para algo maior. Todos eles sabem disso. O silêncio que se seguiu era ensurdecedor. Ricardo olhou de sua mãe para Ana, e o choque se transformou em um vazio palpável. Você sabia? Perguntou ele, as palavras cortadas pela confusão. Ana se sentia perdida. O que estava acontecendo? Os olhos de Ricardo, antes cheios de uma nova esperança, estavam agora cobertos por um véu de desconfiança. Todos foram enganados. Minhas pesquisas... As coisas que você não sabe. A mãe dele sussurrou enquanto seu olhar petrificado se dirigia a Isabela. De repente, o estalo reverberou através do parque. A força do poder de Isabela estava crescendo. Mãe, o que você escondeu de mim? Ricardo rugiu com a voz quebrada. O tumulto se apoderou do ar ao redor deles. Ana correu em direção a Isabela, sua mente uma confusão de preocupação e proteção. O que ela podia fazer para impedir que tudo desmoronasse? Mas, quando finalmente chegou até Isabela, a luz se intensificou. A menina estava radiante, como uma pequena deusa que acabara de emergir das sombras. Num instante, tudo ao redor começou a mudar. À medida que a luz se expandia, os homens recuavam. Mas havia algo mais. Havia uma força dentro de Isabela que não podiam entender. Então, como se a pressão tivesse se acumulado a um ponto de ruptura, a energia estourou. Uma onda de choque envolveu todos no parque. A escuridão, que estava tão à espreita, de repente começou a se transformar em algo brilhante. Ana viu Ricardo ser lançado para trás, sua expressão de desespero e confusão ao mesmo tempo. Mas o que ela não pôde prever foi o impacto direto que a luz causou na mãe de Ricardo. Ela gritou, um grito tão profundo que o eco se propagou em todos os cantos do parque. Mas não era apenas um grito de dor. Era como se toda a indústria de segredos que cercava aquela família se desmoronasse.
E no meio do caos, aquelas palavras lhe cortaram o coração. Eu sou a razão de tudo isso. A mãe de Ricardo se revelou neste momento, e Ana entendeu que o que estava acontecendo ia muito além do que ela poderia imaginar. O que isso significava? E mais importante, o que mais estava escondido nesse emaranhado de segredos e traições? O mundo dela virou de ponta cabeça. Ela não sabia o que esperar. E a urgência da conversa agora era um complexo emaranhado de emoções. O futuro deles estava em jogo. E no fundo, dentro de sua mente, uma única pergunta se impunha. Quem poderia salvar agora? Ana sentiu a adrenalina percorrer seu corpo enquanto a onda de luz emanava de Isabela, transformando o parque em um cenário surreal. O rugido do poder da menina quase a ensurdecia. E no meio da confusão, a mãe de Ricardo ficou paralisada. "Você não pode deixar isso acontecer", gritou ela, o desespero a desforçando. Ricardo não conseguia tirar os olhos de Isabela. A expressão em seu rosto mudava, de choque para fascinação. Ela realmente tem poder. Ele parecia estar se dando conta da enormidade da situação. Mas antes que pudesse dar um passo à frente, um grito cortou o ar. Um dos homens, ainda atordoado pela luz, saiu da multidão e se virou com raiva. "Vamos acabar com isso!" ele bradou. As palavras dele reverberaram como um trovão. E naquele momento, a luz de Isabela diminuiu, amarga como uma promessa quebrada. Percebeu a transição, a tensão no ar mudando de algo mágico para um campo de batalha real. "Corra, agora!" a mãe de Isabela gritou, puxando a menina para perto. Ricardo hesitou, mas Ana não. Ela segurou a mão dele, forçando-o a se mover. O grupo estava se reagrupando, os rostos antes confusos, agora firmes na direção deles, como predadores prontos para atacar. Quando começaram a correr, Ana virou-se para olhar sobre o ombro. O impacto da cena, daquelas pessoas ameaçadoras, a fazia sentir o estômago revirar. Então, subitamente, um novo barulho irrompeu. Era um som de motor. Um carro vindo em alta velocidade. Ana olhou para a estrada que cruzava o parque e ficou paralisada por um instante. E quando o carro passou, reconheceu a figura que estava ao volante. "Não!" O grito dela saiu em um sussurro, um horror irreconhecível misturado ao alívio. Era o pai de Isabela. Ele havia voltado. O homem que havia sumido, aquele que tinha deixado um vazio na vida da menina. Mas por que ele estava aqui agora? O carro derrapou. E o pai gritou algo que não eram palavras de conforto. "Saiam da frente!" ele berrou, avançando na direção da confusão. Os homens da multidão, agora indignados e preparando-se para atacar, pararam. A pai de Isabela era como um furacão que se juntava ao caos. Ele não apenas salvou sua filha, ele trouxe à tona segredos que Ana nunca imaginou. Você está vivo?" Isabela quase sussurrou. O choque em seu rosto à vista do pai. Mas a realidade era mais complexa. O que Ana não sabia era que ele havia sido um dos cientistas que desenvolveram o experimento que tornara Isabela especial. A luz ao redor da menina diminuiu, mas a intensidade do momento aumentou. A verdade pairava como uma sombra ameaçadora. Os homens trocaram olhares, hesitando, e a multidão ficou em silêncio. O peso da revelação ecoou por todos. "Ela é minha filha, e ninguém vai tocá-la." O pai de Isabela gritou com uma fúria que ninguém esperaria. Era um confronto direto, uma linha sendo desenhada naquela guerra invisível. Ana olhou para Ricardo, e ele a encarou de volta, ambos sentindo o tônus tenso da verdade. O que sabiam sobre as realidades umas das outras e de quem cada um realmente era, estava em jogo. A feição de Ricardo se endureceu, o medo e a confusão passando por ele. "Meu Deus, você sabia sobre isso?" ele questionou Ana, um brilho de traição em seus olhos. "Vocês estavam todos planejando isso." O tom de acusação cruel fez Ana se sentir como se estivesse caindo. O pai de Isabela era um vilão e um herói, todos ao mesmo tempo. E o que antes parecia um refúgio, agora era uma armadilha. Então, algo mudou. Isabela olhou para o pai, uma mistura de amor e desconfiança. "Você sabia? Você sempre soube?"
O clima ficou pesado e o silêncio era ensurdecedor. O que estava prestes a ser revelado de verdade poderia os destruir. Ana sentiu a pressão aumentar à sua volta. Quem eram eles? Como o amor poderia prosperar em meio a tantas mentiras? E, acima de tudo, o que mais estava escondido naquela confusão? O pai de Isabela balançou a cabeça, como se a resposta não estivesse pronta para sair. O grupo na entrada do parque estava observando com olhos de rapina. E com isso, o que se desenrolava era a pergunta: até onde cada um deles estava disposto a ir para proteger seus segredos e aqueles a quem amavam? Ana sentiu o peso da tensão na atmosfera enquanto o pai de Isabela encarava os homens que se aproximavam. O silêncio era cortante, e todos estavam à espera de um movimento, um sinal. A luz que emanava de Isabela tinha diminuído um pouco, mas a energia crua ainda pulsava entre eles. Era um momento de espera, como se o tempo tivesse parado, onde o destino de todos estava em jogo. "O que você quer exatamente?" O pai de Isabela perguntou, sua voz firme, mas a tensão em seu corpo denunciava o medo. "Deixe minha filha em paz." A determinação dele impunha respeito, mas Ana sabia que a mão do perigo estava mais perto do que ninguém poderia imaginar. Ricardo olhou desconcertado entre sua mãe e o pai de Isabela. "Você não pode fazer isso, pai!" exclamou ele, desespero moldando seus traços. "Essas pessoas..." ele hesitou. "Elas não estão aqui para brincar." O que deveria ser um momento de luta pela verdade agora parecia um completo desastre. As vozes começaram a se misturar, e o grupo de homens que antes estava comandando a situação começaram a se estreitar. Sem aviso, uma sombra se moveu na multidão, e alguém apareceu por trás, segurando um dispositivo que brilhava em um tom verde, como se fosse uma arma. "Chega!" gritou um dos homens, o olhar fixo no pai de Isabela. "Vocês não têm ideia do que estão lidando." Uma onda de choque percorreu o ar. Ana olhou em volta, os rostos das pessoas ao redor. A tensão estava elevada. E então, tudo aconteceu rápido demais. Cascos firmes pisaram forte no chão, e antes que Ana pudesse reagir, um clarão ofuscante explodiu do dispositivo. O som era ensurdecedor, como um trovão, e a intensidade da luz fez todos se encolherem. O que veio a seguir foi uma onda de dor. Ana sentiu algo perfurar sua cabeça, como se toda a realidade tivesse se distorcido. O fator de surpresa desenrolou em gritos e caos. O pai de Isabela caiu ao chão, as mãos segurando a cabeça. O choque se espalhava como um incêndio na multidão. Ricardo avançou, mas todos estavam desorientados, enquanto os homens próximos recuavam, assustados. "Isabela!" Ana gritou, mas sua voz estava abafada pelo rugido da confusão. O espaço parecia estar além de qualquer controle. Quando a poeira finalmente se assentou, um silêncio agonizante tomou conta do parque, como se o mundo tivesse parado. A única visão era Isabela, de pé, pálida e paralisada. Então, um novo choque acertou o ar quando lentamente uma figura se ergueu da multidão. Era a mãe de Ricardo, sorrindo de forma perturbadora. "Você realmente achou que poderia escapar, não é, Ricardo?" A frieza nas palavras dela fez o estômago de Ana encolher. Havia uma calma, uma certeza que deixava tudo ainda mais assustador. "Eu sempre soube onde você estava, o que estava fazendo." A revelação fez todos se entreolharem, como se uma bomba tivesse sido jogada no meio da multidão. Ana sentiu um nó na garganta. "Você estava a par de tudo?" Ricardo balançou a cabeça, descreditando o que sua mãe falava. "Isso não faz sentido." Então a mulher começou a rir, um som baixo e ecoante que parecia encher o espaço com uma tensão sufocante. "Você acha que essa sua amiguinha é especial?" Ela riu, deixando claro que o que estava por trás era uma sujeira muito maior. "Ela não é a única, Ricardo. Você também é parte disso. Há mais do que você jamais sonhou." Ana congelou. O mundo girou ao seu redor. O que estava acontecendo? O que ela realmente sabia sobre Ricardo, sobre Isabela? Ela olhou para Isabela, que ainda parecia perdida e assustada. O pai dela,
caída ao chão, era a chave da realidade que despencava sobre suas cabeças. Você não pode estar falando sério, Ricardo gritou, a confiança dilacerada em sua voz. Mas era o olhar de desfazimento nos olhos dele que partia o coração de Ana. A unidade que eles tinham construído estava se desfazendo em um piscar de olhos. E enquanto as palavras da mãe de Ricardo continuam a ecoar, a bomba explodiu. Você é um experimento, assim como ela, um protótipo de um projeto que eu comecei. O impacto das palavras fez tudo ao redor desmoronar. O que antes era um confronto simples entre amor e proteção, agora se transformara em uma teia mortal de segredos e traições. Ana e Ricardo se encontraram em meio à catástrofe, a realidade pesada sobre seus ombros. E a pergunta pairava no ar. Onde estavam todos eles realmente em meio a tudo isso? Ana sentiu o peso das palavras da mãe de Ricardo como um soco no estômago. Você é o experimento, assim como ela. Um protótipo de um projeto que eu comecei. A revelação parecia ter derrubado um muro entre eles, transformando tudo o que sabiam em pó. O silêncio se instalou e a tensão era palpável, como em fio prestes a se romper. Ricardo estava pálido. O choque em seu rosto se transformava rapidamente em raiva. Você estava brincando comigo, mãe? Eu não sou um teste de laboratório. As palavras dele saíram como um grito impotente, e a desilusão nos olhos dele fez o coração de Ana apertar. Como tudo tinha se transformado tão rápido. O que havia nesse projeto? Entre o olhar apavorado de Isabela e a expressão descrente de Ricardo, a confusão dava voltas. Do nada, uma contagem regressiva começou na multidão atrás deles. Membros do grupo que antes se moviam devagar pareciam energizados. Ela não pode ter controle sobre isso, um deles gritou, e ao mesmo tempo começaram a se mover para frente, formando um arco, como se estivessem prontos para atacar. O que quer que fosse aquele poder de Isabela, ele agora estava chamando a atenção de todos. Isabela, escuta, foque em mim! Ana gritou, tentando romper a tensão e chamar a atenção da menina. O que acontecia com a figura pequena diante dela era perturbador. A luz que a envolvia estava começando a escurecer, como se a própria energia estivesse sendo drenada. Os olhos de Isabela pareciam perdidos em um abismo. A mãe de Ricardo sorriu, mas era um sorriso cruel, um brilho maligno reluzindo em seus olhos. Chegou a hora de mostrar o que você realmente é, Isabela. O tom de desprezo nas palavras dela raspou em Ana e a dor irrompeu. Era uma provocação, e a impunidade com que aquela mulher falava sobre a menina apenas aumentava sua determinação. Ricardo, agora completamente atordoado, virou-se para sua mãe, buscando respostas. Por que você fez isso? Por que não me contou? A indignação da própria mãe era quase insuportável. Essa é a nossa chance. Eles nunca entenderiam, Ricardo. Não há como escapar. Nesse instante, um grito cortante interrompeu a discussão. Era do próprio pai de Isabela, que se levantou do chão onde havia caído. O impacto do dispositivo tinha afetado a todos. Com os olhos queimando de fúria, ele gritou: "Vocês não vão arruinar a vida dela. Eu fiz tudo por ela." E com isso, avançou em direção à sua filha, como um leão defensivo. O movimento violentamente rápido do pai fez os homens da multidão hesitarem. Deve ter sido um instinto protetor. O amor dele parecia sobrepor qualquer lógica. "Não a toquem!" ele bradou, enquanto suas mãos tremiam, exalando tensão. Mas a presença dele parecia mais uma pessoa desequilibrada do que alguém seguro. Ana desejou que a situação se resolvesse. O corpo de Isabela começou a brilhar novamente, e a energia dela parecia se acumular. Uma onda de luz pulsou por todo o parque, e quando todos estavam prestes a ser tomados por ela, uma reviravolta aconteceu. Um raio de energia verde disparou do dispositivo que o grupo tinha e acertou diretamente Isabela. O impacto foi catastrófico. A luz envolveu a menina, e então tudo ficou escuro por um instante. Ana ficou parada, com a boca entreaberta.
Quebrando o silêncio, a onda de energia explosiva desencadeou uma onda de dor e um grito agudo fez ecoar por todo o parque. E na fração de segundo em que a luz se desfez, Ana percebeu o que havia mudado. Isabela não estava mais sozinha. O choque a acertou com força e tudo o que Ana achou que entendia desmoronou. Do corpo da menina, uma figura surgiu. Era outra Isabela, como um reflexo. Mas a expressão era completamente diferente. A nova Isabela tinha um olhar frio e distanciado, uma malícia que não parecia humana. "Obrigada, mamãe!" A nova Isabela gritou, seus olhos brilhando com uma intensidade desconhecida antes. "Finalmente acordei!" E o parque ficou em silêncio absoluto. O que quer que fosse, a reviravolta tinha chegado. O que acabara de acontecer? Ana não conseguia respirar. O medo e o pavor inundaram seu ser. Como tudo que pensavam ser verdades poderia se transformar em mentiras tão rapidamente? Com a tensão no ar, ela percebeu que a verdadeira luta começou agora. A vida de todos dependia de descobrir quem era exatamente aquela nova Isabela e como se livrar do suspense obscuro que ameaçava consumir tudo. O que estavam enfrentando? E mais angustiante, quem poderia ser realmente a Isabela que conheciam? Ana olhou ao redor, buscando respostas, seu coração martelando ao escapar do pesadelo. Ana observava em choque enquanto a nova Isabela emanava uma luz intensa, quase hipnotizante. O parque, que antes era um campo de batalha de medos e verdades ocultas, agora parecia uma cena de filme de ficção científica. Era como se tudo ao redor estivesse em câmera lenta, e cada segundo se estendia ao longo de uma eternidade. O coração de Ana batia acelerado e o nó na garganta mais apertado a cada instante. Enquanto as palavras da mãe de Ricardo ecoavam em sua mente. Ela não é a única. Então, de repente, o pai de Isabela deu um passo à frente, como um gato acuado, e balançou a cabeça em confusão. "Não, isso não pode ser verdade!" Ele gritou, as mãos tremendo ao redor da bela energia que agora saía da filha. Mas não era apenas luz. Havia algo mais sombrio acontecendo ali. Um eco de dor e... eram gritos de dor, como se estivesse lutando contra as correntes que a amarravam. O caos envolveu a todos, e Ana viu a nova Isabela se contorcer, a energia se tornando cada vez mais instável. O olhar de Ricardo estava preso entre a incredulidade e o medo, e ele pareceu finalmente enxergar o que estava diante deles. Um enorme abismo de segredos e destruição, à espreita. "Isabela, controle isso! Você consegue!" gritou a mãe de Isabela. Mas suas palavras pareciam esmagadas pelo peso da situação. No entanto, naquele momento de crise, uma revelação chocante cortou o ar como uma espada. Isabela, com os olhos reluzentes, apontou a mão para o pai. "Você me fez assim. Tudo isso é sua culpa!" gritou, e a revelação incendiou o ambiente. Todo o parque congelou. Ana sentiu um frio correr por suas veias. O pai, com um semblante pálido, olhou para a filha e o desespero estampado em seu rosto era inconfundível. "Eu só queria proteger você", ele respondeu. Mas os olhos de Isabela eram um turbilhão de revolta. "Proteger ou explorar?", ela retrucou, colocando em dúvida todo o amor que desfraudou por um momento. Foi um soco no estômago. Como alguém seria capaz de transformar seu próprio filho em um experimento? "Ana, você não entende. Isso tudo é parte de algo muito maior do que você pode ver." A mãe de Ricardo interrompeu, sua voz elevada. Mas algo nela estava começando a ruir. O tom dela já soava defensivo, mas o desespero na sua expressão começou a mostrar fissuras. "Nós temos que controlar isto e impedir que isso fuja do nosso alcance." Ela estava prestes a revelar mais, quando, de repente, um homem da multidão interveio. Era um dos homens que antes parecia lutador, mas agora estava apavorado. "Vocês não devem questionar. O que está acontecendo aqui não é apenas sobre ela." A cada sílaba, sua voz tremia, revelando que ele também sabia muito mais do que havia deixado transparecer. E antes que qualquer um pudesse processar, a nova Isabela soltou uma onda de energia que a todos lançou para trás. A força do poder dela se expandiu
e a terra começou a tremer. O chão se fragmentava sob os pés deles, como se a realidade estivesse desmoronando. Não, isso não é como deve ser, Jian. Ana gritou desesperadamente, mas a situação já tinha tomado um rumo irreversível. As revelações e o caos se entrelaçaram. Refrações de luz e escuridão começaram a se chocar enquanto o ambiente se tornava cada vez mais frenético. No olho do furacão, Ana percebeu que tudo havia mudado. O verdadeiro inimigo não estava apenas naqueles homens, mas em cada um deles. E no momento em que a superfície da verdade se despedaçava, um eco de um grito cortou a tempestade, feito de dor e revelação. Ana virou-se e viu a mãe de Ricardo, com um olhar distante, sendo puxada por uma força invisível para a escuridão que começava a se formar. "Não, mãe!" ele berrou, mas parecia que a presença dela havia se desvinculado do corpo. Ana estava em choque. A mãe de Ricardo não era quem parecia ser. A verdade do passado estava prestes a ser exposta como uma ferida aberta. E com essa nova dinâmica, Ana se perguntou até onde cada um estaria disposto a ir para proteger seus segredos. E afinal, quem estava realmente no controle? As perguntas ecoavam em sua mente, enquanto a luz à sua volta parecia desmoronar. Ana observou a nova Isabela ficar envolta em uma luz ofuscante, enquanto a multidão se dividia entre o medo e a curiosidade. O pai da menina estava exausto, como se tivesse lutado contra todas as correntes do mundo, e a expressão de desespero em seu rosto falava mais alto do que qualquer grito. "Isabela, controle isso!" A mãe de Isabela suplicou, e o caos começou a se desdobrar em ondas. O olhar da nova Isabela era intenso, e Ana podia ver que algo maligno estava prestes a eclodir. A tensão no ar era palpável, e a luta interna da criança se desenrolava como um filme na mente de Ana. Ricardo, paralisado, olhou para a mãe, depois para o pai de Isabela. "Remédios! Você sempre falou sobre os remédios!" ele exclamou. A mãe de Ricardo sorriu de forma enigmática, mas o pavor nos olhos dele fez tudo desmoronar. "Não podemos deixá-los. Isso não é um jogo." Num instante, Isabela começou a gritar. Um som assustador, como se sua alma estivesse sendo despedaçada. Então, um feixe de luz irrompeu de suas mãos, envolvendo todos numa corrente elétrica de poder e dor. Ana se preparou para o pior, mas algo dentro dela começou a arder. Não poderia deixar que tudo acabasse assim. Ela correu em direção a Isabela, gritando: "Eu estou aqui. Nós podemos lutar juntas." E naquele momento, por um breve instante, os olhos de Isabela brilharam com uma luz genuína, como se a menina reconhecesse a conexão. Havia uma faísca de esperança no caos. Ana estendeu a mão, e assim que os dedos das duas se tocaram, uma onda de energia explodiu. A luz dançou ao redor delas, e a nova Isabela começou a desaparecer, como se as correntes do passado a aprisionassem. "É preciso confrontar a verdade", gritou Ana. E fazendo isso, Isabela liberou um grito que soou como um eco de libertação. As figuras que antes estavam no controle agora hesitavam. Era o pai de Isabela que se levantou. "Ela é minha filha. A responsabilidade é minha." A mãe de Ricardo, perdida e impotente, parecia começar a recuar, e a sombra de seus segredos pesava sobre ela. "Chega de mentiras!" Ana se virou para os presentes. "O que somos depende das nossas escolhas, e não precisamos ser vítimas das decisões dos outros." A força em suas palavras era palpável, como um gatilho que acionava a coragem que todos precisavam. A nova Isabela começou a se desfazer, e então, junto com ela, todos os segredos e mentiras tornaram-se poeira. O pai de Isabela caiu de joelhos, algo dentro dele se apagando, enquanto a versão pura da menina se manifestava. Com ela, trouxe à tona a bondade esquecida pelos adultos, repleta de empatia e esperança. A luz brilhou intensamente, um último lampejo antes que todo o caos dissipasse. Ana via sorrisos emergirem entre os rostos antes apavorados. Mas a verdadeira mudança não era apenas sobre superpotências. Era sobre se libertar de fantasmas do passado e abraçar quem realmente eram.
Num piscar de olhos, a nova Isabela estava livre. Obrigada, sussurrou, antes de se transformar em um brilho suave que preenchia o ambiente. As outras figuras ao redor, agora livres de suas sombras, se encararam, cada um refletindo sobre suas escolhas. Neste momento, Ana sentiu o peso das decisões da vida. Não eram os poderes que definiam seu valor, mas sim como escolhiam usar esse poder. Como se cada um tivesse um potencial dentro de si, aguardando o momento de brilhar. Mas a dúvida persistia. Quem seriam daqui para frente? E que lições trouxessem consigo? Cada um deles enfrentava o futuro com um novo entendimento, mesmo que o caminho à frente permanecesse incerto. No fim, Ana olhou para Ricardo e para Isabela. Ambos se afastaram de seus medos, mesmo que a transformação decorrente ainda estivesse começando. As realidades colocadas à prova agora se entrelaçavam numa nova narrativa. A vida sempre nos apresenta escolhas, algumas difíceis, outras fáceis. Mas o que realmente importa é o que você faz com essas escolhas. A moral dessa história é clara. O poder vem com responsabilidade, e somos nós que decidimos como usar isso. Quantas vezes você permitiu que as expectativas dos outros moldassem sua vida? Pergunte a si mesmo, até onde você iria para proteger o que realmente ama? Na busca por controle, que segredos você deixaria para trás? Agora, se você se emocionou com essa história, não saiba, é hora de agir. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a crescer. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo. Vamos juntos impactar a comunidade.